Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando sequência à nossa série Parábolas de Jesus, hoje vamos falar de um sermão escatológico, que significa que vai falar do final dos tempos, da volta de Jesus. É a parábola das 10 virgens, está em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. E diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que eu vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. As parábolas de Jesus, elas falavam de maneira simples profundas verdades de Deus, do reino do Senhor. Essa aqui não é diferente. Jesus usa um costume judeu para falar sobre o final dos tempos, sobre a volta de Jesus. As 10 virgens, 5 eram prudentes, estavam preparadas, e 5 eram loucas, nécias, não levaram azeite para as suas lâmpadas, correndo o risco de se apagarem. No casamento judeu, era assim que acontecia. Quando o noivo estava indo para a casa do pai da noiva, ele ia com os seus amigos. E 10 virgens com lâmpadas iam até o noivo, quando ficavam sabendo que eles estavam chegando, e clareavam o caminho por onde o noivo iria passar. Chegando, todos entravam e iam celebrar as bodas. Então, esse exemplo é muito interessante, porque fala de preparação. Temos que estar preparados. Estamos muito próximos do fim. Os sinais são muito evidentes. Sempre aconteceram sinais, mas agora eles estão acontecendo de maneira rápida e muitos sinais de uma só vez. Então, o dia que o Senhor vai voltar, que nem os anjos do céu sabem, somente Deus está muito próximo e temos que viver preparados, não deixando que a luz do Espírito Santo se apague em nós, através da leitura da palavra, através do cumprimento dessa palavra, de vivermos também o que sabemos e o que pregamos, porque não adianta conhecermos de Deus se não fazemos a sua vontade. E o Senhor realmente se aproxima. E no caso dessas virgens, elas chegaram a dormir, tosquenejaram e caíram no sono, porque o noivo demorava. Hoje também, muitos têm a sensação de que o Senhor está tardando, mas na verdade ele está sendo longânime, Deus está sendo longânime, esperando que muitos cheguem ao conhecimento da verdade, muitos tenham condição de chegar ainda a Cristo, porque quando nós nos dispusemos
a buscar o Senhor, Ele nos encontra, porque o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa disponibilidade para buscá-lo. E Ele não falha, porque Deus é perfeito e não falha com nenhum de seus filhos. As jovens virgens prudentes estavam preparadas para receber o noivo, e nós, como cristãos, como igreja, temos que estar preparados, porque o noivo, ainda que pareça tardio, ele chegará quando menos esperarmos. Por isso, a necessidade da preparação, de estarmos sempre vigilantes, orando, buscando ao Senhor. E também como pessoas que devem levar a luz de Cristo aqueles que estão ainda na escuridão, temos que continuar mantendo nossas chamas do Espírito acesa, para que, através do Espírito Santo, sejam convencidas do pecado e mudem de vida. No tempo de Abraão, Deus resolveu que iria acabar com as cidades de Sodoma e Gomorra, porque os pecados daquele lugar haviam se multiplicado, já não tinha mais jeito para aquela cidade. E Abraão intercede junto a Deus, pedindo que poupasse, se houvesse justos naquele lugar. E eles vão conversando até que chega num número que, se houvesse 10 justos, o Senhor, ele deveria poupar aquele lugar. Só que não havia 10 justos, apenas 8 que o Senhor considerou, que era a família de Ló. E eles se retiraram da cidade antes que fogo e enxofre caíssem sobre ela. A gente conhece que a mulher do Ló, ela só não ficou livre do castigo porque teimou e olhou para trás. Isso é uma outra história. Também nós temos que estar sempre alerta, sempre vigilante, para que não sejamos surpreendidos como aquele povo que vivia em pecado, achando que a vida não ia acabar nunca, e quando perceberam, já estavam naquela situação, vendo cair a desgraça do céu através daquele fogo, daquele enxofre que a tudo destruía. Não esperemos a derrocada total quando nós pecamos tanto que já nem mais sentimos o peso da culpa, o peso do pecado. Então temos que levar essa luz de Cristo, mantendo nossas candeias acesas com a luz do Espírito Santo, para que o caminho de outros sejam aclarados e eles reconheçam o seu pecado através da luz do Espírito Santo e venham ao pleno arrependimento e mudança de vida antes que seja tarde demais. Também Jonas, ele foi comissionado a pregar em Nínive para salvar aquele pessoal que morava na cidade da destruição. E ele prega, muitos convertem, mas o Senhor, em sua soberania, resolveu poupar aquele lugar, porque, segundo Deus explicou a Jonas, havia ali mais ou menos 120 mil pessoas que eram tão ignorantes que não sabiam a diferença entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E o Senhor levou em consideração que, além disso, havia muito gado, muitos animais que nada tinham a ver com aquele povo na questão do pecado. E então nós temos que reconhecer que hoje não é mais assim, porque a oportunidade de conhecer o Senhor é muito extensa. Hoje, o evangelho do reino está sendo multiplicado no mundo inteiro, através de muitos veículos de comunicação. Hoje é muito difícil a pessoa se dizer ignorante da vontade do Senhor, porque a palavra está sendo multiplicada e há pessoas em todos
países, nos rincões mais longínquos, levando a verdade de Deus. E o Senhor ainda tem sido paciente, tem sido longânime e tem atrasado a sua volta. Não atrasado nesse sentido de demora, mas no sentido de que está permitindo que a multiplicação do conhecimento seja diariamente, aconteça sempre, para que outros venham ao Senhor e, conhecendo a verdade, mudem de vida. Algumas dessas virgens estavam preparadas, as 5 que não eram loucas. Todas dormiram, mas a diferença é que quando acordaram, 5 acordaram para iluminar o caminho do noivo. As outras cinco não tinham luz nem para elas mesmas. Assim, hoje, mesmo em muitas igrejas, há pessoas que acham que estão de pé, acham que estão iluminadas pelo Espírito, mas não têm feito a vontade de Deus, não têm vivido o evangelho verdadeiro, o evangelho da renúncia, e sim um evangelho palatável que aparentemente engana, mas jamais enganará o coração do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece a nossa tendência para o pecado, mas também conhece a nossa vontade de acertar, de buscar arrepender e não pecar mais, porque pecadores todos somos, mas quem tem a luz do Senhor, quem tem a sua candeia acesa, ela reconhece quando peca e sente mal com o peso do pecado e procura se livrar através do arrependimento sincero. E também com essa luz ilumina outros para que vejam em nós o testemunho daquela pessoa que quer servir ao Senhor e o resultado de que servir o Senhor nos traz paz do coração, nos traz alegria. Então, o nosso próprio estado de estar alegre, de estar diante do sofrimento, mais firme com Deus, serve como um exemplo para que outros vejam que vale a pena servir a Deus, que vale a pena ser de Cristo. E o tempo do Senhor não tarda. Muitos não acreditam e continuam fazendo coisas erradas, continuam na impiedade, continuam praticando iniquidades, mas que o Senhor nos dê a luz, a sua luz, para que possamos levar essa luz a outros, para que eles, como essas virgens que não eram loucas, se preparem para quando o Senhor chegar, estejam preparadas para cear na ceia do Cordeiro, que está preparado para todos os salvos. Também, Jesus vai voltar, sabemos disso, mas podemos também ser chamados antes que ele venha. Então, da mesma maneira, temos que estar preparados com as nossas lâmpadas acesas, vivendo no caminho certo, porque o Senhor não terá por inocente aquele que conheceu, que soube da vontade de seu Senhor e não cumpriu. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que nos faça compreender que a preparação é fundamental para vivermos a eternidade ao lado de Cristo. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos encoraje sempre no caminho da luz, no caminho do bem. Amém. Que assim seja. Amém.